Opa, fala pessoal. Preste bastante atenção aqui, porque se você não entender isso, você vai perder muito dinheiro, tá bom? Presta bastante atenção. É fato que os fundos imobiliários, a cota deles está caindo lá na Bolsa de Valores esse ano. Mas já fica aqui a primeira reflexão. São todos que estão caindo? Não, de jeito nenhum. Você tem visto alguns fundos de papéis que estão entregando um resultado excelente? Já compartilho aqui na minha tela a lista de FIIs aqui dentro do site do Investidor 10 e eu vou clicar, por exemplo, no KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, e veja a valorização dele, contando dividendos, mais a alta da cotação desse papel aqui, 16% em um ano. Então, assim, primeira coisa, tem um monte de gente reclamando por aí, meus fundos imobiliários estão caindo, está tudo sangrando. Calma, tem muito fundo imobiliário bom, tem muito hater de fundo imobiliário por aí que não sabe, por exemplo, que tem aqui alguns fundos de papéis que estão entregando um resultado excelente, dividendo super alto e vai crescer ano que vem, nos próximos meses também, tem muita oportunidade boa. Agora, vamos ver alguns outros também. KNCR11, por exemplo, está muito bom. MXRF11, o que está acontecendo? Esse sim está com uma queda, né? Se a gente pegar de um ano para cá, ó, veja que aqui no site do Investidor 10 está até engraçado, que ele não está nem em queda nem alta. Por quê? O dividendo foi alto, 12,46, mas teve uma queda na cota, né? Saiu ali de 10,93 para 9,72. E aí eu te pergunto o seguinte: você tem visto que mesmo assim ele ainda está acima do seu PVP, tá? Então aqui, ó, MXRF, por exemplo, é um caso específico. Ele estava muito caro. Aí ele caiu, está chegando no valor justo. A gente tem que ver que o cenário para fundos de papéis ele é interessante, mas você tem que comprar no preço justo, não adianta você comprar mais caro do que ele vale. E o PVP para fundo de papel já nos ajuda muito nisso. Então, ok, de um lado a gente tem os fundos de papéis muito interessantes, porque taxa de juros alta, inflação alta, isso é bom para os fundos imobiliários de papéis. Então, eles caindo nesse momento mais baixo do que seu valor justo, o PVP abaixo de 1 ou próximo de 1, é uma boa compra, porque você está comprando um ativo gerador de renda por um preço bom, tá? A gente vê que o mercado de fundos imobiliários ele é composto majoritariamente por investidores pessoas físicas que nem colocam tanto dinheiro assim. Então, às vezes, no momento de desespero, eles tiram o dinheiro ali dos fundos imobiliários, de repente colocam na renda fixa, e a cotação de um fundo imobiliário fica muito barato. Então, assim, a pergunta é: esse fundo imobiliário está com algum calote? Está com algum problema? Se ele tiver com problema, aí ok, né? Aí não vale a pena comprar. Mas se ele só caiu pela questão da taxa de juros, é uma baita oportunidade. Por outro lado, nós temos os fundos de tijolos e esses sim a gente precisa olhar com mais atenção porque esses estão tomando porrada, caindo muito. Até compartilho aqui dois exemplos. Veja o PVBI 11, por exemplo, em 12 meses uma queda de 13,69, isso aqui já contando os dois, tá, pessoal? Porque se a gente contar só a cota, deixa eu até entrar no Google para a gente ver só a cotação dele, ó. Em um ano, uma queda de quase 22%. Mas quando a gente junta com os dividendos, esse dividend yield aqui de 9,49, deu um resultado em 12 meses de 13,69 negativo. Ok, tá uma porrada. Sim, mas primeira lição, não esqueça dos dividendos, tá? Porque você está pagando aqui, está ganhando um dividendo até alto quando a gente fala de fundo de tijolo. E outra coisa, né? Vou tirar aqui, vou colocar a cotação padrão para a gente ver que você estaria comprando. Esse fundo aqui ele tem mais ou menos, não tem mais que 5 anos de existência, mas você estaria comprando pelo menor preço, a menor cotação dos últimos anos, tá? Então você está comprando algo muito barato. Aí você tem que ir para a próxima análise. Será que esse fundo está pagando dividendos? Está fazendo o seu dever de casa? Está com inquilino? Está com vacância? Porque aí você, de repente, está comprando barato só por causa do movimento da taxa de juros, né? E você não está comprando para o curtíssimo prazo. Você está comprando, de repente, para daqui a 2, 3, 4 anos, quando o ciclo econômico mudar, você comprou barato, né? Eu acho que hoje é uma baita oportunidade, como a gente fala, né? O mercado ele premia os investidores pacientes. Aquele que é impaciente, ele acaba fazendo uma transferência de riqueza para o investidor paciente, porque ele compra barato, né? Então, se a gente descer aqui, a gente vai ver, por exemplo, os dividendos mensais que ele paga em reais. Então, olha só, qual que é o sinal de alerta aqui?
No último mês, o PVBI pagou 55 centavos. No mês anterior, 65, 65, 65. Então, assim, ele está pagando dividendos crescentes ao longo dos últimos anos. O sinal de alerta foi esse último mês aqui que ele pagou só 55 centavos. Então, muito investidor, de repente, vendeu assustadamente, mas precisa entender um pouquinho. Será que esses 0,55 vai continuar para sempre ou é uma questão momentânea? Né? A gente pode até tentar olhar a vacância dele. Aqui dentro do site do Investidor 10, ele não mostra esse número, então a gente vai descer até essa parte do relatório gerencial. Eu vou até tentar procurar aqui ó, como vacância para a gente ver. Ó, é uma vacância física de 15,9% e financeira de 7%. Então, uma vacância de 7% não é bom, óbvio, mas não é o fim do mundo. Né? A gente tem que lembrar que é um investimento em imóveis, que você pode ganhar na valorização de longo prazo, mas você tem essa receita vindo dos inquilinos. Agora, um outro fundo que apanhou bastante também é o XPML11, que é um fundo de shoppings. Mas veja que o dividend yield dele está super alto, porque você está comprando barato. Né? Vamos ver como que está o pagamento de dividendos dele? Ó, super tranquilo, né? Mostrando aqui uma evolução ano após ano. Tá? Então ainda não acabou o mês de 2024, mas deve chegar próximo desse resultado de 2023. Na verdade, deve ficar até melhor, porque tá vendo que ele está mais alto aqui? É isso que você tem que olhar, né? Se o fundo imobiliário está fazendo o dever de casa, que basicamente é ter inquilinos, né? Se os imóveis são bons, eles estão locados, eles vão pagar, tá? Ah, mas a taxa de juros caiu, a cotação. O que importa é o que tem dentro do fundo. Se ele está bem posicionado, se ele está com os inquilinos e está pagando dividendo, é isso que você tem que se importar. Até porque, estou colocando um gráfico aqui na tela de 10 anos do XPML contra o CDI, por exemplo, então a gente vê que tem alguns momentos que um fundo imobiliário está muito valorizado. Então não é um momento bom para comprar. Por exemplo, lá no mês 1 de 2020 estava muito caro. Já em outros momentos, no mês 5 de 2020 estava muito barato. Então, nesses momentos que a linha estiver aqui para baixo do CDI, por exemplo, foram momentos excelentes de compra, tá? E se a gente pegar um período curto agora, ó, nesse momento está abaixo, tá? Então, comprar barato é importantíssimo. Agora, a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é a seguinte: até quanto vai cair? E o que eu trago para vocês é o seguinte: a questão da taxa de juros já está precificada, tá? Esses fundos, principalmente tijolos, caíram muito porque é natural. Taxa Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Mas isso já está no preço, tá? Tem algum outro gatilho de desvalorização? Não vejo, a não ser que seja uma questão micro, ou seja, do próprio fundo, algum tipo de vacância, calote, etc. Aí é para se preocupar. Mas como é uma questão da taxa de juros, isso já está no preço. E a gente consegue estimar essa taxa Selic alta por mais algum tempo, coisa de 1 ano, 2 anos até. Não tem nenhuma perspectiva de uma queda substancial da Selic. Por quê? Porque o IPCA não está completamente controlado no centro da meta, né? Aliás, está muito longe. Com esse preço de Selic hoje, de dólar hoje, a inflação não vai chegar a menos que 3% ao ano. Tá? Então, assim, não tem expectativa de queda da taxa Selic. Eu até fiz uma apresentação aqui com o Diego Hernandes, que é o nosso economista, parceiro aqui do Lucro FC, alguns dias atrás, ele mostrou essa curva de juros aqui. Tá sendo precificado pelo mercado até uma Selic a 12%, maior que 12%. Então, não tem perspectiva de queda da Selic. Eu vou até deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem, tá? Vou deixar um card aqui em cima, porque é um vídeo que a gente fez que tem duas recomendações de fundos imobiliários aí à prova de crise, tá? Eu até coloquei aqui outubro de 24, por quê? Porque isso aqui faz parte da nossa área de membros aqui do canal Lucro FC. Eu não sei se você já viu, mas tem esse botãozinho aqui que é Seja Membro. E lá tem todas as explicações. Por exemplo, vídeos extras com o analista que faz recomendações, inclusive de fundos imobiliários. Te convido a se tornar membro aqui do canal Lucro FC também, tá? É só clicar nesse link, seja membro, e já vai dar acesso a alguns vídeos lá e todos os próximos vídeos, 4 por semana. Aqui no canal Lucro FC continua sempre tudo igual, mas quem quer um conteúdo a mais, como um analista junto comigo falando, tem que se tornar membro do canal, beleza? Agora, eu tenho conversado com muita gente, muitos investidores de fundos imobiliários preocupadíssimos e eu tenho ficado até meio irritado com isso. Por quê? O pessoal só está olhando a cotação.
Esquece de olhar só a cotação, tem que olhar o dividendo também. Até brinquei outro dia, pensa você investir num título de renda fixa, sei lá, numa caixinha do Nubank. Você colocou ali R$ 1.000. Depois de algum tempo rendeu R$ 100, ficou 1.100. Então você fala, pô, foi um investimento vencedor. Agora, se você não contar com os juros, né, esses R$ 100 de juros, não valeu a pena, certo? É isso, a mesma coisa que o fundo imobiliário. Você comprou o fundo imobiliário, você ganhou dividendo. Se você não colocar na conta, não adiantou nada, tá? O fundo imobiliário ele sobrevive muito do dividendo. Então você tem que lembrar disso. E comprar barato aumenta o seu dividendo percentual e você ainda tem potencial de valorização. Então, para mim, hoje é o melhor cenário possível para se comprar fundos imobiliários. Deixa aqui embaixo o seu comentário também, que eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.